Olá, cumprimento os alunos do quinto período, tanto do turno noturno quanto do turno matutino. Nós já temos 2 semanas que não nos encontramos nas aulas físicas, nas aulas presenciais, em razão desse período de isolamento social, cumprindo a recomendação dos poderes constituídos aí, municipais, estaduais e governo federal também, para o isolamento, para tentar coibir essa velocidade de transmissão do vírus Covid-19. Mas enfim, na semana que decorreu entre os dias 9 a 13 de março, foi a última semana de aula presencial, a semana que nós estudamos e tratamos dos contratos de trabalho e dos requisitos para a caracterização do vínculo empregatício. Posteriormente, semana passada, nas aulas do dia 18 para o quinto período noturno, quarta-feira, e no dia 19 para o quinto período matutino, na quinta-feira, nós enviamos o material para estudo dirigido. A matéria a ser tratada foi a matéria dos contratos de trabalho e os contratos afins, como o contrato de prestação de serviço, o contrato de empreitada, o contrato de sociedade, o contrato de mandato. Então, os pontos comuns que esses contratos têm com o contrato de trabalho, o contrato de emprego, mas especialmente a diferença que cada um desses contratos tem com o contrato de emprego. Hoje, nessa semana, vamos estudar então a parassubordinação. Parassubordinação, que vem a ser, e uma questão também da subordinação, um pouco diferente da subordinação jurídica direta, a subordinação estrutural, integrativa e reticular. E também começaremos a estudar os sujeitos da relação de emprego, o primeiro deles que vem a ser o trabalhador, o empregado aí, e aí trataremos do trabalhador autônomo e dos trabalhadores subordinados. Os subordinados típicos, que são os empregados, e os subordinados atípicos, que são o trabalhador eventual e o trabalhador avulso. Então vamos lá, começando nossa matéria, tratando da subordinação estrutural, que é um pouco diferente da subordinação jurídica direta, da subordinação presencial. Então, para a caracterização do contrato de emprego, do vínculo empregatício, nós estudamos nas aulas passadas, que são indispensáveis os requisitos que estão lá inseridos no artigo 3º da CLT, que conceitua o empregado, e também no artigo 2º, que conceitua o empregador. Perfeito? Então, para a caracterização do contrato de emprego, o que é necessário? O trabalhador ser pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser empregado ou empregada. O trabalhador tem que prestar serviço com pessoalidade, ou seja, não pode se fazer substituir, não pode delegar a prestação pessoal de serviços. E deve se tratar de uma prestação de serviço de natureza não eventual a um tomador de serviço, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica ou ente coletivo, até uma instituição de caridade, que será a empregadora, mediante a contribuição, a retribuição, que é o salário, e subordinação jurídica. Então, o traço diferencial do empregado e do autônomo é essencialmente a subordinação jurídica, que vem a ser a submissão da força de trabalho do trabalhador a outrem. O trabalhador, o produto do seu trabalho, o empregado, não lhe pertence. O produto do trabalho do empregado pertence a outrem, que ao empregador, que tem como prerrogativa, o poder diretivo do empregador, a direção da prestação laboral, determinar a função, determinar os dias, o horário e outras regras do contrato, decorrentes do contrato de trabalho, dentre eles o poder disciplinar, dentre essas regras o poder disciplinar do empregador de aplicar sanções. Então a subordinação jurídica tradicional, o empregador que comanda, que emite ordens, que cobra ao cumprimento dessas ordens, que eventualmente aplica sanções, que está ali presente no dia a dia, no local de trabalho do empregado, essa subordinação jurídica ela é explícita, ela é patente, não há dúvida da caracterização da relação de emprego. A dúvida será no caso da modernização dos meios de comunicação, em que essa subordinação ela fica mitigada, ela não é tão presente, ela fica implícita.
aí nós teremos as outras hipóteses de subordinação.